A história de amor de Brad Pitt e Angelina Jolie parecia um conto de fadas saído diretamente das telas de cinema. Mas por trás dos flashes das câmeras, dos tapetes vermelhos e das manchetes glamourosas, o relacionamento deles era repleto de tensão, pressão e um término muito público. No centro de tudo estavam os filhos, especialmente Shiloh, que cresceu sob constante atenção sem nunca ter buscado os holofotes. Agora, com apenas 19 anos, Shiloh deu um passo à frente e fez algo que ninguém esperava. O que ela fez não apenas surpreendeu os fãs, como também causou um grande impacto. Isso revelou discretamente qual é a sua verdadeira relação com o pai hoje. Para entender esse momento, precisamos voltar um pouco no tempo e analisar como o relacionamento de Brad e Angelina se desenvolveu e como isso moldou a relação de Shiloh com o pai ao longo do tempo. Tudo começou em 2003, quando Brad Pitt e Angelina Jolie se conheceram no set de Sr. e Sra. Smith. O filme era sobre dois assassinos casados que levavam vidas duplas, mas nos bastidores, emoções reais estavam se desenvolvendo. Na época, Brad ainda era casado com Jennifer Aniston, enquanto Angelina havia se separado recentemente de Billy Bob Thornton. Anos depois, Angelina refletiu sobre aquele período em uma entrevista para a Vogue em 2007, dizendo: "Eu não sabia muito sobre exatamente como Brad estava em sua vida pessoal, mas era claro que ele estava com sua melhor amiga, alguém que ele ama e respeita." O relacionamento deles começou como amizade, mas a dinâmica estava claramente mudando. Em janeiro de 2005, Brad e Jennifer anunciaram publicamente a separação. Em uma declaração conjunta, deixaram claro: "Esta decisão é fruto de muita reflexão. Não é resultado de nenhuma das especulações divulgadas pela mídia sensacionalista." Mesmo assim, as manchetes explodiram e a curiosidade do público só aumentou. Naquele mesmo ano, Angelina viajou para a Etiópia para adotar sua filha, Zahara Marley. Ela já tinha um filho, Maddox, que adotou em 2002. Com a chegada de Zahara, Angelina se tornou mãe de 2 filhos, e Brad esteve ao seu lado em todos os momentos. Um amigo compartilhou com a revista People: "Angie está radiante, é um sonho realizado. Ela sempre quis aumentar a família." A ligação entre eles se fortaleceu cada vez mais, e ficou claro que não se tratava mais apenas de amizade. No início de 2006, os sobrenomes de Maddox e Zahara foram legalmente alterados para Jolie Pitt. Um amigo próximo explicou o significado por trás disso, dizendo: "É a ideia de que vocês se amam e querem construir uma família juntos. O que é lindo é que isso pode ser feito por meio do nascimento ou da adoção." Esse momento marcou o primeiro passo real de Brad rumo à paternidade em uma família reconstituída, e outro grande marco estava logo ali. Em maio de 2006, Brad e Angelina deram as boas-vindas à sua primeira filha biológica, Shiloh Novel Jolie Pitt. Ela nasceu em Swakopmund, na Namíbia, e seu nome carrega um profundo significado bíblico, frequentemente traduzido como a Pacífica. Seu nascimento foi notícia no mundo todo, com fãs e mídia ávidos por acompanhar a família que crescia rapidamente. No início daquele ano, Angelina havia revelado sua gravidez durante uma visita a um centro de caridade na República Dominicana. A notícia se espalhou instantaneamente e a expectativa só aumentou até a chegada de Shiloh. Mais tarde, em 2006, Brad falou abertamente à revista Esquire, compartilhando seus pensamentos sobre família e casamento. Ele disse: "Angie e eu só vamos considerar nos casar quando todos no país que desejam se casar puderem legalmente fazê-lo." Desde o início, essa família viveu sob os holofotes, e a história de Shiloh já estava sendo escrita muito antes que ela pudesse falar por si mesma. Naquele momento, o relacionamento deles não era mais apenas sobre romance, era sobre valores, propósito e família. Brad falou abertamente sobre sua crescente família e deixou seus sentimentos muito claros. Ele disse: "Eles são tão meus filhos quanto qualquer outro filho biológico e eu sou deles. É tudo o que posso dizer sobre isso. Não consigo viver sem eles. Então, para quem estiver pensando em adotar, esse é o meu voto." Essas palavras mostraram que não se tratava de uma fase passageira. Ele estava totalmente comprometido. Naquele mesmo ano, Brad e Angelina fizeram sua primeira aparição pública oficial como casal na estreia de The Good Shepherd, em Nova York. Aquele momento no tapete vermelho dissipou qualquer dúvida restante. O que antes eram apenas rumores sussurrados tornou-se realidade instantaneamente, e a imprensa se apropriou da notícia rapidamente.
Hollywood tinha um novo casal poderoso, e isso era evidente para todos. Mesmo assim, Angelina admitiu mais tarde que levou um tempo para que eles compreendessem completamente o que estava acontecendo entre eles. Em uma entrevista de 2007, ela explicou: "Acho que só percebemos no final das filmagens de Sr. e Sra. Smith que aquilo poderia significar algo mais do que havíamos nos permitido acreditar." Ela deixou claro que essa mudança não foi apenas emocional. Foi uma transformação de vida. Naquela altura, os filhos já estavam a moldar o rumo do futuro deles. Não estavam apenas a namorar. Estavam a construir algo real juntos. Um momento em particular selou o lugar de Brad na família para sempre. Angelina contou que Maddox, completamente do nada, chamou Brad de pai. Ela recordou que foi incrível. "Estávamos a brincar com carrinhos no chão de um quarto de hotel e ambos ouvimos e não dissemos nada. Apenas olhamos um para o outro." Aquele segundo silencioso falou mais alto do que qualquer grande anúncio. Mais tarde, Angelina explicou que aquele momento foi o ponto de virada. O instante em que Brad assumiu completamente seu papel e eles souberam que aquela era a família deles. A partir daí, a jornada continuou com mais crescimento e mais responsabilidades. Em março de 2007, Angelina viajou para o Vietnã para adotar um menino de 3 anos chamado Pax Chan. Seu nome significa Céu Pacífico. Maddox foi com ela, enquanto Brad ficou em casa devido a um compromisso com um filme. Como a lei vietnamita dificultava a adoção para casais não casados, apenas o nome de Angelina constava nos documentos inicialmente. Ainda assim, em 2008, um juiz do condado de Los Angeles finalizou o processo, e o sobrenome de Pax foi legalmente alterado para Jolie Peach. Angelina falou com orgulho sobre seu filho, dizendo: "Vocês podem imaginar a coragem que é preciso para estar em um ambiente totalmente novo, com pessoas novas e um idioma novo. Ele é muito forte." Pouco tempo depois, outro momento importante chamou a atenção. Em fevereiro de 2008, Angelina apareceu no Independent Spirit Awards com uma barriga de grávida visível. Eles não confirmaram nada imediatamente, mas era evidente que gêmeos estavam a caminho e que a família estava prestes a aumentar ainda mais. Em maio de 2008, Brad e Angelina começaram a procurar um espaço maior e assinaram um contrato de arrendamento de 3 anos para o Château Miraal, na França. A enorme propriedade incluía vinhedos, olivais, fontes e até um fosso. Rapidamente se tornou a base da família, e Angelina chegou a considerar dar à luz lá. Com 4 filhos já preenchendo seus dias, mais 2 estavam a caminho. Essa fase não se resumia apenas a uma família maior. Isso marcou uma mudança completa de estilo de vida. Europa, objetivos em comum e um novo capítulo estavam se formando. À medida que a família crescia, a conexão entre eles também se expandia para além de Hollywood. Em uma entrevista para a Vanity Fair em 2008, Angelina compartilhou como a abordagem discreta de Brad em relação à filantropia a aproximou ainda mais. Ela disse: "Embora ele não fosse tão ativo publicamente, eu o achava muito consciente do mundo, muito curioso, muito compassivo." Angelina explicou que Brad vinha fazendo muito nos bastidores, à sua maneira discreta. Ela disse que o relacionamento deles se manteve forte porque compartilhavam os mesmos objetivos, mesmo que os abordassem de maneiras diferentes. Ela explicou: "Temos interesses semelhantes, mas abordagens diferentes. Ele está mais envolvido na reconstrução de Nova Orleans, em questões ambientais e sustentabilidade verde. Eu me dedico mais aos refugiados, mas quando se trata de objetivos em comum, órfãos, direitos dos órfãos, crianças, nós nos apoiamos mutuamente." Esse propósito compartilhado os manteve unidos como uma equipe. Nessa época, a família já contava com 6 filhos, e suas vidas não se pareciam em nada com um típico cenário de Hollywood. Sua base havia se mudado para a França, e seu trabalho se estendia muito além de filmes e tapetes vermelhos. O que começou em um set de filmagem se transformou em uma vida plena, construída em torno dos filhos, missões compartilhadas e atenção pública constante. A cada passo, o papel de Brad como pai se tornava mais definido e central em tudo o que faziam. Em 12 de julho de 2008, Brad Pitt e Angelina Jolie deram as boas-vindas aos gêmeos Knox Leon e Vivian Marilyn em Nice, na França. Knox chegou apenas 1 minuto antes da irmã. Mais tarde, Angelina descreveu a vida com 6 filhos como alegre, mas intensa, dizendo às pessoas: "É um caos."
mas estamos conseguindo lidar com isso e nos divertindo muito. A casa deles era barulhenta, movimentada e cheia de gente o tempo todo. Naquele verão, a família ficou no Château Miraval, sua propriedade na França, enquanto se adaptava à vida com os gêmeos recém-nascidos. Angelina contou que os filhos mais velhos logo se prontificaram a ajudar. Ela disse: Shiloh e Zahara escolhem as roupas dos gêmeos e ajudam a trocá-los e a segurá-los. É uma graça. Elas são umas mamães de mão cheia. Com 6 filhos sob o mesmo teto, todos tinham um papel a desempenhar. Mesmo com o caos, Brad e Angelina encontraram maneiras de equilibrar carreiras de sucesso com a criação dos filhos. Em 2010, Angelina explicou à revista Parade como eles conseguiam fazer isso sem perder tempo com a família. Ela disse: Nunca trabalhamos em grandes projetos ao mesmo tempo. Ele leva as crianças para a escola. Ele me visita no set com as crianças. Estou em casa para o jantar ou para o café da manhã. Estamos sempre juntos. Planejamos. Essa estrutura manteve a família unida. Ela também revelou que fizeram uma promessa de nunca ficarem separados por mais de 3 dias. Angelina descreveu seu estilo de vida de forma simples, dizendo: Somos muito caseiros. Somos basicamente mamãe e papai de pijama. Mesmo sob a fama e a pressão constantes, a família manteve o foco em rotinas normais e em estar presente para os filhos. Com o passar do tempo, as crianças começaram a pedir algo mais permanente dos pais. Em 2012, Brad revelou que a ideia do casamento não surgiu por pressão, mas sim dos próprios filhos. Em entrevista à CBS News, ele disse que isso significava muito para eles e que eles faziam perguntas quando os pais dos amigos se casavam. E por quê? Um dia a gente vai casar, sim. Mas as crianças dizem: compra um anel para a mamãe, contou Brad. Ele acrescentou que acabou cedendo e disse: tá bom, eu compro. E comprou. Em abril de 2012, o empresário de Brad confirmou o noivado à revista People, dizendo: sim, está confirmado. É uma promessa para o futuro e os filhos deles estão muito felizes. Ainda não há data marcada. Mais tarde, Angelina exibiu seu anel de noivado em particular, um diamante estimado em mais de 10 quilates. Para Brad e Angelina, esse passo não tinha a ver com manchetes ou tradição. Tratava-se de honrar o que seus filhos queriam e dar à família a estabilidade que tanto desejavam. 2 anos depois, em 23 de agosto de 2014, Brad Pitt e Angelina Jolie se casaram oficialmente. O casamento aconteceu no Château Miraval, na França, e foi uma cerimônia pequena e íntima, com a presença de apenas cerca de 20 familiares e amigos próximos. Seus 6 filhos não eram apenas convidados, eles eram o centro de toda a cerimônia. Maddox e Pax acompanharam Angelina até o altar. Zahara e Vivian foram daminhas de honra, enquanto Shiloh e Knox carregaram as alianças com orgulho. Do início ao fim, o casal queria que o dia fosse descontraído, emocionante e repleto de alegria. Mais tarde, eles compartilharam: era importante para nós que o dia fosse descontraído e cheio de risos. Nada no casamento foi extravagante para impressionar. A família veio em primeiro lugar. O vestido de noiva de Angelina acrescentou outra camada profundamente pessoal. O vestido foi desenhado por Luigi Masi, do Atelier Versace, e o que o tornou verdadeiramente único foi que os desenhos das crianças foram bordados diretamente no véu e no vestido. Angelina falou com carinho sobre o estilista, dizendo: Luigi é como da família para mim e não consigo imaginar mais ninguém fazendo este vestido. Ele conhece e se importa com as crianças, e foi muito divertido organizar tudo. Até mesmo as roupas contavam uma história da família. Os toques pessoais não pararam por aí. O bolo de casamento foi feito pelo filho deles, Pax, poucos dias após a cerimônia, tornando a celebração ainda mais significativa. Brad e Angelina uniram arte e vida familiar passando a lua de mel em Malta, enquanto trabalhavam juntos em um projeto criativo à beira-mar. Angelina explicou mais tarde: escrevi algo há alguns anos para mim e para o Brad, só por diversão, uma pequena obra de arte independente. Na época, o casamento deles parecia uma mistura de amor, criatividade e propósito compartilhado. Mas nos bastidores, rachaduras já estavam se formando e o próximo capítulo seria muito mais doloroso. Em 20 de setembro de 2016, apenas 2 anos após o casamento, Angelina entrou com o pedido de divórcio. Ela alegou diferenças irreconciliáveis e solicitou a guarda física dos 6 filhos, permitindo que Brad tivesse direito a visitas. Seu advogado divulgou um comunicado explicando: essa decisão foi tomada para o bem da família.
Ela não fará comentários neste momento e pediu que a família tenha sua privacidade respeitada durante este período difícil. A resposta de Brad demonstrou profunda tristeza, mas seu foco permaneceu nos filhos. Em sua declaração, ele disse: "Estou muito triste com isso, mas o que mais importa agora é o bem-estar dos nossos filhos. Pedi gentilmente à imprensa que lhes desse o espaço que merecem." Quando o entrevistador perguntou como os últimos 5 anos a haviam transformado, a resposta de Angelina mostrou o quão difícil tudo havia sido. Ela não deu detalhes, mas suas palavras tinham peso. "Quer dizer, de certa forma, foram os últimos 10 anos. Há muita coisa que não posso dizer", disse ela. A pausa falou mais alto do que qualquer outra coisa, sugerindo anos de estresse e silêncio que ela carregou em silêncio. Apenas um mês depois, em 6 de outubro de 2021, Angelina deu outro passo importante ao vender sua participação no Chateau Miraval, a propriedade e vinícola francesa que um dia compartilhou com Brad. Suas ações foram vendidas para a Tonut Delo, uma divisão do grupo Stoli. Documentos judiciais confirmaram posteriormente que ela tinha permissão legal para realizar a venda, mas isso não significa que tudo correu bem. Em fevereiro de 2022, Brad entrou com um processo contra ela, alegando que ela violou um acordo ao vender seu bife sem o seu consentimento. Sua equipe jurídica argumentou que a venda foi feita secretamente e que o prejudicou intencionalmente. Eles descreveram o Miraval como o projeto de paixão de Brad, afirmando que ele se transformou em um negócio global multimilionário apenas com seus esforços, enquanto acusavam Angelina de não ter contribuído em nada para o seu sucesso. A vinícola rapidamente se tornou mais um campo de batalha em uma separação já amarga. Então, em agosto de 2022, a disputa pela custódia dos filhos tomou um rumo sério e emocional. Documentos do FBI relacionados a um incidente com um avião particular em 2016 foram obtidos pela revista People depois que Angelina os solicitou com base na Lei de Liberdade de Informação, usando o pseudônimo Jane Doe. Os arquivos, com muitas partes censuradas, revelaram alegações perturbadoras sobre o que supostamente aconteceu poucos dias antes de ela entrar com o pedido de divórcio. Segundo o relatório, Angelina alegou que Brad a agarrou e sacudiu, a empurrou contra a parede e socou o teto do avião. Ela também afirmou que ele jogou cerveja nela durante o incidente. Ela contou aos investigadores que quando uma das crianças o chamou de idiota, ela temeu que ele reagisse violentamente e por isso o estrangulou para impedir que a situação piorasse. Angelina descreveu ter se sentido aterrorizada e fora de controle, dizendo que ele estava se transformando em um monstro, gritando, berrando e imitando comportamentos agressivos enquanto gritava com ela e com as crianças. Ela admitiu que se sentiu paralisada e sem saber o que fazer, explicando que ela e as crianças ficaram em estado de choque. Ela disse que a experiência a fez se sentir como refém naquele momento. No entanto, é importante notar que, em 2016, tanto o FBI quanto o Departamento de Serviços para Crianças e Famílias de Los Angeles investigaram o incidente e posteriormente encerraram os casos sem apresentar acusações ou constatar abuso. Quando os documentos se tornaram públicos em 2022, Brad negou todas as acusações. Uma fonte próxima a ele se manifestou veementemente dizendo: "Eles investigaram, prepararam os documentos, revisaram juntos e decidiram não acusá-lo." A mesma fonte acrescentou: "Não há benefício algum nisso. É prejudicial para as crianças e para toda a família que isso se torne público." A situação mais uma vez expôs a dor privada ao público, com ambos os lados se sentindo injustiçados e na defensiva. Enquanto isso, a batalha judicial em torno de Miraval só se intensificou. Em 7 de setembro de 2022, Angelina entrou com uma contra-ação judicial por meio de sua empresa, Newval. Ela acusou Brad de travar uma guerra vingativa contra ela e alegou que ele planejava assumir o controle do Chateau Miraval após a separação em 2016. Ela pediu indenização superior a 250 milhões de dólares, intensificando ainda mais o conflito. A equipe jurídica de Brad negou as acusações, classificando-as como uma tentativa de distorcer a narrativa e enganar o público durante uma batalha judicial em andamento. Conforme a disputa nos tribunais se arrastava, a questão da vinícola se tornou um dos capítulos mais amargos e complicados da separação do casal. Ao mesmo tempo, Brad buscava maneiras de se curar.
Em 13 de outubro de 2022, ele conversou com o Financial Times sobre como se voltou para a escultura como uma forma de expressão criativa após a dolorosa separação. Ele admitiu: "Dessa miséria surgiu uma chama de alegria em minha vida." Brad compartilhou que sempre quis explorar a escultura e até mencionou uma de suas obras intitulada Aiming at You, apontando para você. Para ele, a arte se tornou um refúgio tranquilo durante um dos períodos mais difíceis de sua vida. Brad explicou que uma de suas esculturas capturou um momento de dolorosa autoconsciência. Ele disse que a obra mostrava 8 figuras envolvidas em um tiroteio e que para ele não se tratava de violência, mas de reflexão. Ele admitiu: "Eu me vi nela, mas desta vez era tarde demais." Brad descreveu sua arte como profundamente pessoal, chamando-a de uma forma de autoexame. Ele disse que tudo girava em torno da autorreflexão e chegou a se referir ao processo como um inventário radical de si mesmo. Para ele, significava ser brutalmente honesto sobre seus erros e reconhecer as pessoas que ele pode ter magoado ao longo do caminho. Apesar de seu foco na recuperação, a batalha judicial pela vinícola se recusava a se dissipar. Em 1º de dezembro de 2022, Angelina respondeu oficialmente ao processo de Brad, classificando-o como frívolo, malicioso e parte de um padrão problemático. Ela argumentou que não havia nenhum acordo secreto que a obrigasse a obter a aprovação de Brad antes de vender suas ações do Chateau Miraval. Ela também solicitou um julgamento por júri, embora ambos os lados concordassem em tentar a mediação. O que antes era uma visão romântica ligada ao futuro compartilhado, transformou-se em uma de suas batalhas mais amargas. A vinícola, outrora um símbolo de amor e família, tornou-se um campo minado jurídico. E com o passar dos meses, a disputa não dava sinais de arrefecimento. Em 2 de junho de 2023, uma fonte próxima a Angelina disse à revista People que a motivação de Brad para continuar o processo contra a vinícola estava ligada à recusa dela em assinar um acordo de confidencialidade. Segundo a fonte, ele queria que os 8,5 milhões da venda fossem retidos em troca do silêncio dela em relação às acusações anteriores. Uma fonte próxima à atriz enfatizou: "A senhora Jolie não tinha interesse em falar sobre o ocorrido. Aliás, ela não o fez nenhuma vez. Em vez disso, disseram que ela concentrou suas energias em ajudar as crianças a se recuperarem." A fonte acrescentou ainda que o processo era difícil de entender, ressaltando que as crianças não se sentiam à vontade para retornar à propriedade de Miraval há quase 7 anos. Para Angelina, foi mais um capítulo desgastante em um conflito que já parecia interminável. Anos de disputas pela guarda, processos judiciais e tensão pública cobraram um preço alto. Após quase uma década de idas e vindas nos tribunais, o divórcio finalmente chegou ao fim. Em 30 de dezembro de 2024, um juiz assinou oficialmente o divórcio, tornando-o definitivo. O advogado de Angelina, James Simon, divulgou um comunicado à revista People dizendo: "Há mais de 8 anos, Angelina entrou com o pedido de divórcio do Sr. Pitbull. Desde então, ela se concentrou em encontrar paz e cura para sua família. Francamente, Angelina está exausta, mas aliviada por essa parte ter terminado. A papelada estava concluída, mas o peso emocional permanecia. O divórcio pode ter sido finalizado, mas deixou cicatrizes que nenhum acordo judicial poderia apagar. Ainda assim, a história não terminou aí. A atenção rapidamente se voltou para o próximo capítulo, centrado em Shiloh e na identidade que ela começou a construir por conta própria. Em junho de 2025, Shiloh Jolie entrou no centro das atenções de uma forma que imediatamente virou notícia. Aos 19 anos, ela foi vista saindo de seu estúdio de dança em Los Angeles, vestida casualmente com um moletom azul e calça de moletom escura. Com os cabelos presos num coque desarrumado, o celular na mão, ela se movia como qualquer outra jovem adulta em seu dia a dia. O que chamou a atenção de todos não foi apenas sua aparência, mas sim a grande semelhança com seu pai, Brad Pitt. A semelhança gerou repercussão imediata nas redes sociais e na mídia especializada em entretenimento. O flagra aconteceu poucos dias depois de Shiloh ter feito uma rara aparição no tapete vermelho no lançamento da coleção cápsula de Isabelle Marine com a Net-a-Porter. Mas um detalhe realmente chamou a atenção. Nos créditos do evento, seu nome não apareceu como Shiloh Jolie Pitt.
Em vez disso, apareceu simplesmente como Shiloh Jolie, dispensando o Pete e mantendo apenas Jolie. Foi uma mudança curta, simples e impossível de passar despercebida. Uma clara homenagem à sua mãe, Angelina Jolie, e não uma decisão repentina ou impulsiva. Essa alteração ocorreu após um pedido judicial feito por Shiloh no dia do seu aniversário de 18 anos, em maio de 2024, solicitando a remoção do sobrenome do pai. Um juiz aprovou o pedido em agosto daquele ano, tornando seu nome legal Shiloh Novel Jolie. Relatórios posteriores confirmaram que Shiloh conduziu todo o processo sozinha. Ela contratou seu próprio advogado, pagou todas as custas judiciais e não se apoiou em nenhum dos pais para tomar a decisão. Seu advogado, Peter Levine, explicou na época que se tratava de uma decisão independente e significativa, tomada após eventos dolorosos. Não era apenas uma questão de papelada, era sobre identidade, independência e seguir em frente após anos de tensão familiar. Embora a mudança de nome tenha sinalizado um novo capítulo para Shiloh, ela também carregou um peso emocional. Brad Pitt, agora com 61 anos, teria ficado profundamente magoado com a escolha dela. Uma fonte compartilhou com pessoas próximas que ele nunca sentiu tanta alegria quanto quando ela nasceu. Ele sempre quis uma filha. A mesma fonte acrescentou que as lembranças de perder a proximidade com os filhos são dolorosas para ele, dizendo que os ama profundamente e sente muita falta deles. É muito triste. A fonte disse que a transição tranquila de Shiloh para a vida adulta demonstrou crescimento e confiança, mas também lembrou ao público o quão fragmentada essa famosa família ainda permanece e as manchetes não pararam por aí. Em julho de 2025, as atenções se voltaram novamente para Shiloh, que parecia estar trilhando seu próprio caminho. Surgiram relatos de que ela havia se mudado temporariamente para a casa de uma amiga próxima, a dançarina Con Rose. As duas foram fotografadas em frente a um apartamento em Los Angeles, descalças e vestidas casualmente, carregando comida e sacolas antes de se abraçarem calorosamente. As imagens rapidamente alimentaram especulações sobre um possível relacionamento entre elas, embora nenhuma das duas tenha confirmado nada publicamente. Desde então, elas têm sido vistas juntas em almoços, festas de aniversário e encontros casuais, aumentando a curiosidade. Fontes dizem que Angelina não está exatamente tranquila com a mudança da filha. Uma fonte afirmou: "Não tem como a Angie estar calma com isso. Ela gosta de ter todos os seus filhos no mesmo ninho. Mesmo assim, Angelina supostamente fica tranquila, sabendo que seus filhos estão protegidos onde quer que estejam." Outra fonte resumiu a situação de forma simples, dizendo: "Mamãe Ursa garante que seus filhotes sejam vigiados por ex-membros da Marinha dos Zeus que atuam como seguranças." Mesmo enquanto Shiloh explora sua independência, a segurança continua sendo inegociável na casa dos Jolie. Shiloh e Keon foram vistos juntos pela primeira vez em novembro de 2024, compartilhando uma refeição ao ar livre. Em um momento terno, Keon foi fotografado penteando o cabelo de Shiloh, chamando a atenção imediatamente. Mas foi o aniversário de 19 anos de Shiloh, em maio de 2025, que realmente alimentou os rumores, com relatos de uma celebração repleta de demonstrações públicas de afeto, passeios para compras e visitas a pontos de moda de Los Angeles, como a loja de Isabelle Moran. No início de julho, os dois foram vistos novamente entrando juntos em um estúdio de dança antes de se encontrarem com amigos para jantar. O vínculo entre eles parece natural e sólido, construído em torno de uma paixão compartilhada, e não de publicidade. Ambos têm uma profunda ligação com a dança. Keon trabalha com uma agência de talentos da área de movimento que representa dançarinos e coreógrafos. Já Shiloh vem construindo seu nome no mundo da dança de forma constante, tendo chamado a atenção do público pela primeira vez em 2021, quando um vídeo dela dançando viralizou. Desde então, ela tem recebido elogios não por causa do seu sobrenome, mas sim pela sua disciplina e dedicação. Em 2024, seu mentor, Kenan Carter, falou muito bem dela, dizendo: "Shiloh é uma dançarina excepcionalmente talentosa, que demonstra dedicação e trabalho árduo. Ela é uma pessoa sincera e direta que nunca usa sua fama para se beneficiar." Ele acrescentou algo que dizia tudo. Ele nem sabia quem ela era a princípio. No estúdio, o talento fala mais alto que a fama, e Shiloh está claramente determinada a trilhar seu próprio caminho.
Mudar-se e reivindicar sua independência foi mais um sinal claro de que Shiloh está moldando sua vida em seus próprios termos. Ainda assim, o peso da história familiar, especialmente seu relacionamento com o pai, tem sido impossível de ignorar. O distanciamento entre Shiloh e Brad existe há anos, mas sua decisão de abandonar o sobrenome dele tornou essa distância visível para o mundo todo. Embora não esteja claro se Brad aprova seu suposto relacionamento com Conn Rose, o que é certo é que a ruptura nessa família remonta a 2016. Após o suposto incidente com o avião particular, os relatos de afastamento entre Brad e os filhos continuaram a surgir repetidamente, nunca desaparecendo completamente da vista do público. A mudança legal do nome de Shiloh tornou-se um dos sinais mais fortes desse distanciamento. Seu advogado, Peter Levine, explicou que ela entrou com o pedido após eventos dolorosos, classificando a escolha como independente e significativa. Assim que um juiz aprovou o pedido em agosto de 2024, Shiloh tornou-se oficialmente Shiloh Novel Jolie. Relatos da época indicavam que Brad estava magoado, mas também se sentia impotente. Uma fonte explicou que Brad já esperava a decisão e sabia que não havia nada que pudesse fazer para impedi-la. Mesmo assim, essa mesma fonte enfatizou que o amor dele por Shiloh permanece o mesmo. Ele respeita a decisão dela. Ele a ama. E não importa o que aconteça, ele estará sempre a um telefonema de distância. Ele estará presente para Shiloh e para qualquer um de seus filhos sempre que precisarem, sem questionamentos. Essa lealdade, pelo menos emocionalmente, permanece firme. Shiloh não é a única irmã a se afastar discretamente do sobrenome Jolie Pitt. Em 2024, Vivian foi creditada como Vivian Jolie na peça The Outsiders, na Broadway, onde ajudou sua mãe como produtora. Zahara também se apresentou como Zahara Marley Jolie ao ingressar em uma irmandade na Spelman College. Embora nem todas essas mudanças sejam confirmadas legalmente, o padrão é difícil de ignorar. Uma família antes conhecida pelo sobrenome composto Jolie Pitt agora parece estar se inclinando para um dos lados. Essa mudança reflete o quão profundamente a separação remodelou a dinâmica familiar. O advogado de Angelina afirmou que tudo o que ela sempre quis foi a separação e a saúde, com relacionamentos positivos entre todos os membros da família, incluindo o Sr. Pitbull. Esse objetivo foi repetido por anos. Para Brad, no entanto, essas mudanças foram lembretes dolorosos do distanciamento emocional. Mesmo continuando a dizer que ama e sente falta dos filhos, vê-los se distanciarem cada vez mais não tem sido fácil. Essa realidade o acompanhou até 2025, quando ele finalmente se pronunciou publicamente sobre o divórcio após sua finalização. Em maio de 2025, em entrevista à GQ, Brad minimizou o momento em que o divórcio se tornou oficial. Não acho que tenha sido algo tão importante assim, disse ele, chamando-o simplesmente de algo que se concretizou. Quando questionado sobre a constante atenção dada à sua vida privada, ele deu de ombros, dizendo: "Minha vida pessoal está sempre nas notícias. Está nas notícias há 30 anos, cara. Ou algo parecido com minha vida pessoal, digamos assim." Suas palavras carregavam cansaço, mas também aceitação. Para Brad, o foco parece ter mudado para seguir em frente discretamente. Para os filhos, incluindo Shiloh, as escolhas que fazem agora mostram o quanto o passado continua a moldar o presente. Shiloh está entrando de vez na vida adulta por conta própria, dançando profissionalmente, usando um novo nome, escolhendo onde morar e tomando decisões pessoais sem depender dos pais famosos. Uma fonte próxima a Brad resumiu a situação de forma clara, dizendo: "As lembranças de que ele perdeu a proximidade com os filhos são profundamente dolorosas. Ele ama seus filhos e sente saudades deles." Esse sentimento não desapareceu, mesmo com o passar do tempo. Para Shiloh, porém, suas ações transmitem uma mensagem clara. Cada movimento parece um passo em direção à independência, à identidade e à cura. Como disse certa vez o advogado de Angelina, a esperança sempre foi a separação e a saúde, com relacionamentos positivos. Se essas conexões poderão ser reconstruídas no futuro, ainda é uma incógnita. Por ora, a história de Shiloh continua a se desenrolar, um passo ousado e autoconfiante de cada vez. Você acha que Shiloh fez a escolha certa ao tomar uma decisão tão independente sobre seu nome com apenas 18 anos?
Sair de casa e reivindicar sua independência foi mais um sinal claro de que Shiloh está moldando sua vida em seus próprios termos. Ainda assim, o peso da história familiar, especialmente seu relacionamento com o pai, tem sido impossível de ignorar. O distanciamento entre Shiloh e Brad existe há anos, mas sua decisão de abandonar o sobrenome dele tornou essa distância visível para o mundo todo. Embora não esteja claro se Brad aprova seu suposto relacionamento com Keone Rose, o que é certo é que a ruptura nessa família remonta a 2016. Após o suposto incidente com o avião particular, os relatos de afastamento entre Brad e os filhos continuaram a surgir repetidamente, nunca desaparecendo completamente da vista do público. A mudança legal do nome de Shiloh tornou-se um dos sinais mais fortes desse distanciamento. Seu advogado, Peter Levine, explicou que ela entrou com o pedido após eventos dolorosos, classificando a escolha como independente e significativa. Assim que um juiz aprovou o pedido em agosto de 2024, Shiloh tornou-se oficialmente Shiloh Jolie. Relatos da época indicavam que Brad ficou magoado, mas também se sentiu impotente. Uma fonte explicou que Brad já esperava a decisão e sabia que não havia nada que pudesse fazer para impedi-la. Ainda assim, essa mesma fonte enfatizou que o amor dele por Shiloh permanece o mesmo. Ele respeita a decisão dela. Ele a ama, e não importa o que aconteça, estará sempre a um telefonema de distância. Ele estará presente para Shiloh e para qualquer um de seus filhos sempre que precisarem, sem questionamentos. Essa lealdade, pelo menos emocionalmente, permanece firme. Shiloh não é a única irmã a se afastar discretamente do sobrenome Jolie Pitt. Em 2024, Vivian foi creditada como Vivian Jolie no programa da peça The Outsiders, na Broadway, onde ajudou sua mãe como produtora. Zahara também se apresentou como Zahara Marley Jolie ao ingressar em uma irmandade na Spelman College. Embora nem todas essas mudanças tenham sido confirmadas legalmente, o padrão é difícil de ignorar. Uma família antes conhecida pelo sobrenome composto Jolie Pitt agora parece estar se inclinando para um dos lados. Essa mudança reflete o quão profundamente a separação remodelou a dinâmica familiar. O advogado de Angelina afirmou que tudo o que ela sempre quis foi uma separação e saúde, com relacionamentos positivos entre todos os membros da família, incluindo o Sr. Pitbull. Esse objetivo foi repetido várias vezes ao longo dos anos. Para Brad, no entanto, essas mudanças têm sido lembretes dolorosos do distanciamento emocional. Mesmo continuando a dizer que ama e sente falta dos filhos, vê-los se distanciarem cada vez mais não tem sido fácil. Essa realidade o acompanhou até 2025, quando ele finalmente se pronunciou publicamente sobre o divórcio após sua finalização. Em maio de 2025, em entrevista à GQ, Brad minimizou o momento em que o divórcio se tornou oficial. Não acho que tenha sido algo tão importante, disse ele, chamando-o simplesmente de algo que se concretizou. Quando questionado sobre a atenção constante em sua vida privada, ele deu de ombros dizendo: "Minha vida pessoal está sempre nas notícias. Está nas notícias há 30 anos, cara. Ou alguma versão da minha vida pessoal. Vamos colocar dessa forma." Suas palavras carregavam cansaço, mas também aceitação. Para Brad, o foco parece ter mudado para seguir em frente discretamente. Para os filhos, incluindo Shiloh, as escolhas que fazem agora mostram o quanto o passado continua a moldar o presente. Shiloh está entrando de vez na vida adulta por conta própria, dançando profissionalmente, usando um novo nome, escolhendo onde morar e tomando decisões pessoais sem depender dos pais famosos. Uma fonte próxima a Brad resumiu a situação de forma clara, dizendo que as lembranças de que ele perdeu a proximidade com os filhos são profundamente dolorosas. Ele ama seus filhos e sente saudades deles. Esse sentimento não desapareceu com o passar do tempo. Para Shiloh, porém, suas ações transmitem uma mensagem clara. Cada movimento parece um passo em direção à independência, à identidade e à cura. Como disse certa vez o advogado de Angelina, a esperança sempre foi a separação e a saúde, com relacionamentos positivos. Se essas conexões poderão ser reconstruídas no futuro, ainda é uma incógnita. Por enquanto, a história de Shiloh continua a se desenrolar, um passo ousado e autoconfiante de cada vez. Você acha que Shiloh fez a escolha certa ao optar por um nome tão independente com apenas 18 anos? Deixe sua opinião nos comentários abaixo. Clique em curtir se você se identificou com algo.